tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a exortação à paz e à pureza. E o texto que estaremos lendo hoje se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 17. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o que é que a gente pode aprender acerca desse texto de hoje? Jesus, através do autor, de Hebreus, ele começa a nos ensinar sobre isso, que devemos seguir a paz. No versículo anterior estava falando sobre a questão de disciplina, sermos disciplinados pelo Senhor e sermos obedientes a Ele, E agora ele fala, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, paz e santidade, ela exige esforço. Ele fala, não segue a paz só com alguns, mas segue a paz com todos. Então, temos que ter paz com todos ao nosso redor. E quem nos dá a paz, É o Senhor. E paz, ele é do fruto do Espírito Santo. Então, tem que sim estar presente dentro de nós. E a santificação, ela exige muito esforço também. Nós precisamos renunciar ao pecado, precisamos renunciar à injustiça, precisamos renunciar a muitas coisas que nós gostamos, porque para sermos santos, precisamos nos esforçar, e muito, para poder fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos nos santificar. O nosso Senhor, Ele é santo, e na palavra dele diz, sede santo porque eu sou santo. Então, temos que entender que na nossa caminhada cristã temos pequenos esforços que temos que fazer para fazermos a vontade do Senhor. E a santificação é você ser separado por Deus, é você ir renunciando coisas que já não fazem mais parte da sua caminhada, que não agradam ao Senhor, para poder viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver nas nossas vidas. Então, isso ele gera um esforço da nossa parte, principalmente. Eu tenho que me esforçar para renunciar aos pecados. Eu tenho que renunciar às injustiças. Eu tenho que renunciar a muitas coisas que eu gosto, mas que não tem que ser mais algo a ser praticado na minha vida. Por quê? Porque eu tenho que me santificar. Jesus, ele está voltando. E ele não quer encontrar uma noiva que não esteja santa, pura, imaculada, sem mancha nenhuma. E nesse caso, sem mancha, sem pecado. Ok, eu vou ficar sem pecar. Impossível, não é verdade? A gente ficar sem pecar. Mas há pecados que a gente comete conscientemente. Então, há pecados que podem sim ser evitados de serem praticados. E quando você praticar algum pecado, você tem que se arrepender de todo o seu coração e não voltar a praticar eles. A gente aprende isso com Davi. Davi, ele quando fazia algo de errado, ele se arrependia, ele não voltava para aquele erro. E muitas vezes nós cometemos esse erro de a gente fez algo que não agradou ao Senhor, a gente pediu perdão, se arrependeu ou pensou ter se arrependido, mas voltou a praticar tudo de novo. E não é dessa forma. Se a gente se arrependeu de todo o nosso coração de ter feito, praticado aquele pecado que o Senhor não se agrada, nós temos sim que
pedir perdão ao Senhor, nos arrepender e não voltar para o mesmo lugar, sabe? É mudar a nossa rota. Quando a gente se converte ao Senhor, nós mudamos a direção. O caminho que a gente estava indo, que estava indo em direção à morte, nós mudamos o caminho para ir em direção à vida que nós encontramos em Cristo. E continuando, né? Ele diz que, atentando, né? Que, olha aí, sem a paz e sem a santificação, não tem como a gente ver o Senhor se a gente não tiver essas duas coisas presentes na nossa vida. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, paz e santificação requer de mim um esforço, requer de mim renúncia. Então, para eu poder ver ao Senhor, eu tenho que renunciar a coisas na minha vida, para agradá-lo também. E ele diz, né, atente diligentemente, ou seja, com cuidado, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça do Senhor. Ou seja, eu não posso não posso faltar com aquilo que o Senhor tem para minha vida, nada que venha me separar da graça de Deus, do favor imerecido, de sermos atraídos pelo Senhor. E que não haja nenhuma raiz de amargura dentro da gente. Se você tem muita raiz de amargura, bora pedir para o Senhor transformar a sua vida, para que essa raiz, esse mal seja tirado pela raiz e não venha se aprofundar mais dentro de você. Que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha aí como isso é forte. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Para que isso não venha criar raízes dentro da gente e que acabemos contaminando outras pessoas. E aqui ele cita, né, a questão de Esaú, que foi irmão de Jacó, filho de Isaac e de Rebeca. Ele diz que não é para não agir, né, como um impuro ou um profano, como foi Esaú. Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, certo? E Esaú nasceu primeiro lá. Então ele foi tido como um filho mais velho dos gêmeos. E quando ele tá chegando lá da caçada, tá Jacó fazendo um cozido lá, uma sopa de lentilhas lá. E ele chegou muito cansado, exausto, e pediu ao seu irmão um pouco de comida. Só que Jacó, ele foi mais esperto. O nome Jacó significa enganador. E ele falou: então, eu só lhe dou esse prato de lentilhas se você vender seu direito de primogenitura. E ele fala, mas como eu tô cansado, o que é que vai me valer o direito de primogenitura? Foi vender o direito. Ele não fez questão do direito de primogenitura. E mais à frente ele vai dizer que foi enganado por Jacó. Por isso. Mas ele não teve consciência do que valia o direito de primogenitura. E ele diz, né? Pois sabeis que posteriormente, ou seja, logo depois disso, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, mais lá na frente, Isaac, ele já estava bem velhinho, já não estava enxergando muito bem. Então, ele chamou a Esaú, que é o mais velho, para poder abençoar ele, né? E lá pegar uma caça e preparar um cozido para ele, que ele ia abençoar. Sua esposa Rebeca ouviu isso, e Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú, né? Cada um tinha seu filho favorito. E ela falou isso pra Jacó. Aí Jacó foi, pegou um animal lá do rebanho, matou, ela fez o cozido e entregou. Só que Jacó, ele não tinha pelos, e Esaú, ele era muito peludo. Então ele se vestiu como Esaú, colocou uns pelos, né, para poder aparentar ser algo que ele não era e poder ter essa bênção, poder ser abençoado. E ele foi até o pai e recebeu a bênção. Quando Esaú chegou, que soube que Jacó mais uma vez tomou algo que era dele, ele ficou muito revoltado. Ele queria muito matar Jacó. E a mãe, ouvindo isso, mandou Jacó ir para a família dela lá. A família dela foi lá para Labão
que aí tem o resto da história que a gente pode contar em um outro vídeo. E até que se passou um tempo, um período, e ele retornou e se reconciliou com Esaú. Mas teve muitas coisas que aconteceu, né, 2 vezes, e ele ficou sem ser abençoado, né, pelo pai dele. Então nós não devemos agir dessa maneira, sabe? Nós temos que ter paz e devemos ter um coração puro, um coração limpo perante o Senhor e perante as pessoas ao nosso redor também. Eu espero que você tenha entendido que a paz e a santificação e a santidade, ela requer um esforço, requer uma vida de renúncia. E que a nossa vida seja uma vida de renúncia, assim, renunciar a coisas que nos afastam do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido essa palavra. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comenta aqui o que é que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você queira acrescentar, né, para melhorar o entendimento. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, mais pessoas entendam que é preciso haver uma vida de renúncia na vida do cristão. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.